Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Meu nome é Túlio, estou aqui para gravar mais uma vez um capítulo bem pequeno para vocês do livro Hora Certa de Emmanuel, trazido pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, tá certo? O objetivo aqui desses vídeos é trazer algumas mensagens diárias para nossa reflexão, como diz o nome do canal, né, que são Reflexões Espiritualistas, sempre com algum tema novo que possa ser útil para o nosso dia a dia, tá certo? Na relação com as pessoas queridas que a gente ama, enfim, para o nosso aprendizado de maneira geral. Lembrando aqueles que ainda não conhecem o canal, que se inscrevam, que se gostarem do conteúdo, né, deixem o seu like, compartilhem com os amigos para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas que também dele necessitam e possam ser úteis para mais pessoas, né? Esse é o propósito da nossa gravação e não é outro a não ser ajudar a divulgar a doutrina espírita com alguns conceitos importantes, tá certo? Bom, vamos à nossa tarefa do dia de hoje. O título de hoje que nós vamos estudar se chama Convite Fraternal. É uma mensagem relativamente curta, mas muito interessante, muito bonita, que fala bem de perto aos nossos corações, porque vocês vão ver que tem muitas coisas aqui que as pessoas têm dúvidas e o Emmanuel trata de esclarecer. Vamos lá. Bom, ele fala o seguinte: convite fraternal. Efetivamente, grandes tribulações varrem a terra, e de certo que os teus ouvidos lhes registram os ecos. São grupos de criaturas em sofrimento. Vemos companheiros tresmalhados na delinquência, nos recantos de reajuste e reeducação que os segregam, as mulheres que fizeram da liberdade a pesada corrente que as prende à solidão, os casais infelizes que acreditaram nas seduções do amor livre e caíram nos cativeiros da alma, os amigos entediados que se inclinam para o suicídio, os pais agoniados procurando os filhos queridos que a provação ocultou nas sombras da morte, e os doentes que se entregam ao desespero. Então, o que fala o Emmanuel aqui neste primeiro slide, né? Ele diz que claramente a Terra passa, né, por um momento de grandes tribulações. E isso não é novidade para ninguém, né? Nós todos, como diz ele aqui, registramos os ecos através do noticiário, né, da mídia social, das redes sociais, das calamidades que às vezes acontecem, né, das dissensões entre grupos e pessoas, né, das situações de guerra que estamos vivendo, como por exemplo a guerra da Ucrânia, né? Enfim, o mundo, se olharmos assim, passa realmente por um grande momento de transição planetária. Então, nós estamos passando de mundo de expiação de provas para o mundo de regeneração. Então, um grande momento de tribulações está atingindo a todos nós. Mas o que ele fala claramente, né? Ele fala que são grupos de criaturas em sofrimento, essas tribulações. Então ele dá alguns exemplos, né? Companheiros, amigos nossos, irmãos nossos que tresmalhados na delinquência se encontram nos recantos, né, de reajuste e reeducação que o segrega, né? O que ele está falando? Está falando dos presídios, né? Dos recantos onde se reúnem amigos nossos que estão eventualmente caídos no crime, na tentação, no contrabando, no tráfico de drogas. Então, aí vai.
Vale também no mundo espiritual, aqueles que se encontram muitas vezes no umbral, em situações difíceis, né? Porque os dois mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual, se entrelaçam dia a dia, fazendo sintonia entre as pessoas o tempo todo. Nós nos sintonizamos com as pessoas com as quais nós nos afinamos, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Nós já estudamos isso aqui, né? As mulheres que fizeram da liberdade a pesada corrente que as prende à solidão, então são aquelas criaturas, né, femininas, né, mulheres que através da liberdade exageraram às vezes, né, no abuso do sexo, no abuso da liberdade, enfim, não vou dar tantos exemplos assim porque vocês sabem do que eu estou falando, né? E que acabam se acorrentando, né, a um ambiente às vezes até de pura solidão, né? Os casais infelizes que acreditaram nas seduções do amor livre e caíram nos cativeiros da alma, né? Porque não tenhamos dúvida, né, gente, que quando a gente começa a se relacionar com mais de uma, duas, três pessoas, nós vamos criando laços e vamos deixando compromissos. Então isso acaba nos levando a cativeiros. Então nós acabamos prisioneiros desses compromissos que nós não realizamos, né? Que nós não concretizamos. Se fazemos promessas para alguém e não as realizamos, nós somos, na verdade, prisioneiros dessas promessas, né? Enganamos as pessoas. Ele continua dizendo, os amigos entediados que se inclinam para o suicídio, que é uma coisa que está acontecendo hoje, muito mesmo, a gente vê notícias a toda hora, inclusive atingindo jovens de tenra idade que desiludidos, desenganados, sem propósito, etc., se encaminham para o suicídio, né? Nós temos que ficar muito atento aos nossos jovens, né? Se eles estão isolados ou se eles estão no grupo muito pequeno, o que é que eles estão conversando na internet. A gente precisa ficar atento a isso, né? Os sinais do suicídio que muitas vezes são tênues, mas a gente que é pai, é mãe, enfim, avó, que cuida de algum desses jovens, temos que ficar atento a esses sinais, né? E ele conclui ainda assim dizendo, os pais agoniados que procurando os filhos queridos que a provação ocultou nas sombras da morte. Então é lógico que quando uma pessoa querida, um filho nosso, desencarna em tenra idade ou em idade mediana, a gente fica, obviamente, chocado com aquilo. Então é uma provação tanto para os pais quanto para os filhos que vão, e para isso exige uma boa dose de serenidade, uma grande fé no coração e acreditar que Deus faz o melhor para nós, né? Entender que os desígnios de Deus são às vezes misteriosos no primeiro momento, mas que têm raízes nas escolhas que nós fizemos no passado em outras encarnações, mas que todos nós, todos sem exceção, estamos amparados por Deus. Deus é Pai, nós somos todos filhos de Deus, então Ele não faz nada que não seja para o nosso bem. E finalmente eles dizem os doentes que se entregam ao desespero, porque a doença em si mesma já é uma prova. Mas a prova bem vivida, bem sofrida, é uma coisa. A prova em que a pessoa está doente e ainda se entrega ao desespero, à raiva, né? À revolta contra Deus, esta é muito pior e causa então vibrações exteriores muito grandes em todos aqueles que estão em volta e principalmente naquele que está passando pela provação, né? Mas vamos em frente aqui. Então ele diz assim, que também vimos outros, os desencarnados, que nos engajamos na causa do Cristo. Então ele está falando de quem? Dos espíritos
que já passaram para o mundo espiritual, são espíritos obviamente, né? E que se espalham por toda parte, rogando vozes que lhes traduzam a palavra junto dos homens, e mãos operosas que os auxiliem no pronto socorro da paz. Se o nosso apelo te alcança o coração, vem e auxilia-nos. Vem e age conosco, que também somos servidores frágeis e pequeninos. Para isso, ninguém te pede certidão de santidade em demonstração de grandeza. Basta que nos estendas a tua migalha de colaboração e uma réstia de luz. Então, esse aqui é o último slide, né? Então, é uma mensagem de conforto, de otimismo, porque os espíritos superiores estão por toda parte, nos ajudando, trabalhando, buscando justamente atenuar aquelas situações muitas vezes caóticas que nós acabamos de falar, e eles necessitam de mãos operosas aqui, na carne, na terra, que os ajudem a traduzir a palavra junto aos homens, e mãos, né, que auxiliem no pronto socorro da paz. Então é um trabalho combinado do plano espiritual com o plano material. Para isso ele precisa de alguns de nós que tenhamos essa disponibilidade de ajudar, seja da forma que for. Então ele até diz assim: se o nosso apelo te alcança o coração, vem e auxilia-nos, que é o que eu estou fazendo agora aqui com vocês. Eu estou fazendo um apelo, estou traduzindo essa mensagem para vocês pelo YouTube. Aqueles que se sentirem de algum modo sensibilizados em seus corações, auxilia esses amigos espirituais. E para isso precisa ser perfeito, para isso precisa ser santo, precisa ter um certificado de santidade? Não, é o que ele diz: vem e age conosco, que também somos servidores frágeis e pequeninos. Então ele diz: olha, nós também aqui do nosso lado temos também as nossas dificuldades, nós também caímos, nós também erramos, né? Esses espíritos que trabalham assim muito perto do plano espiritual aqui na Terra são espíritos como nós, mas que já têm em seu coração a causa do Cristo, como falou ali, né? Já estão empenhados, né, em ajudar aquelas pais, aquelas mães, aquelas mulheres, aqueles filhos, aqueles irmãos que caíram em provação, ou em degredo, ou em situações calamitosas, estão tentando ajudar, mas necessitam de mãos, né, e de corações aqui da terra que os possam auxiliar. Então ele fala assim de uma forma muito direta, né, no final aqui agora, dizendo isso: para isso ninguém te pede certidão de santidade em demonstração de grandeza. Basta que estendas a tua migalha de colaboração e uma réstia de luz. Então olha bem, gente, essa é a parte mais importante. Ele está dizendo: ninguém precisa ser perfeito para fazer esse trabalho. Basta ter boa vontade. Estenda a tua migalha de colaboração. Não é que você vai fazer uma colaboração o tempo todo, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Não, de tempo em tempo, de hora em hora, né? No tempo que você tem disponível, na hora que te sobra, eventualmente trocando algum lazer por alguma atividade socorrista no campo do bem, numa entidade de benemerência social, seja ela de qual matiz religiosa for, não importa, né? Importa é o bem que ela faz, né? Então o que precisa é que a gente estenda a nossa migalha de colaboração. E não precisa ter uma luz fantástica, porque se a gente fosse santo, né, gente, não estávamos aqui encarnados. Estávamos já em mundos mais felizes, já estávamos em outra esfera evolutiva. Se nós estamos aqui é porque nós temos defeito mesmo, né? E se temos defeito mesmo, nós estamos aqui para nos melhorar. E a melhor forma de melhorar é ajudando, é trabalhando no campo do bem.
Por isso, se a gente tem um pouquinho de vontade, um pouquinho de migalha de colaboração e uma réstia de luz, já dá para ajudar. Tem gente que acha que precisa ser perfeito para fazer um trabalho. Não precisa. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, grupos de jovens se reúnem à noite, em vez de ficar, fumando maconha, bebendo, tomando cerveja, não sei o que, se reúnem lá com uma família, fazem sopa, levam aqueles caldeirões de sopa para aquelas criaturas que vivem na rua, levam cobertores no frio. Então, não são seres perfeitos, são seres iguais a nós, igualzinho, tá certo? Mas que estão fazendo a sua parte no campo do bem, né? Então, esse é o convite fraternal que o Emmanuel nos está fazendo no dia de hoje. Ajuda, vem, socorre e ajuda, como diz a Alta de Souza, né? Ajuda aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão ao teu alcance. E o teu coração se ficará muito mais feliz. No final do dia você se sentirá muito melhor. E essa será uma grande terapia para a sua alma. Vocês tenham certeza disso. Muitos dos nossos problemas ficarão pequeninos ou até desaparecerão diante do nosso trabalho desinteressado na causa do bem e na causa do Cristo. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Até na próxima semana. Tchau.